Olá, salve Maria Santíssima! Eu me chamo Beatriz Taborda e estou aqui para mais um episódio do nosso podcast. Esse é o primeiro episódio que eu estou fazendo sem o Jonathan. Isso porque estou dando aqui início a uma série de episódios de podcasts um pouco diferentes. Nós teremos aqui nesses episódios uma certa sequência de reflexões, meditações e orações para vocês acompanharem. Tudo em concordância com o propósito do curso de Modéstia Cristã que está acontecendo lá no nosso canal do YouTube Veritas Perpétua. Se você ainda não viu, eu estou fazendo uma série de vídeos sobre modéstia e que tem como objetivo a propagação daquilo que é conhecido como a Cruzada Mariana, que é uma cruzada pela pureza, pela restauração das virtudes, principalmente da modéstia e da castidade. E esses episódios de podcasts vêm para complementar esse assunto, da modéstia. Como nós podemos restaurar a modéstia? É através do conhecimento, mas também da oração. Então, nesses episódios aqui, nós vamos rezar juntos e refletir juntos. Esse é o objetivo, trazer reflexões e algumas orações para que possamos fazer, tendo em vista que é necessário rezarmos para alcançarmos as graças. Então, para começar este episódio, vamos para as orações iniciais. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ato de consagração ao Imaculado Coração de Maria para obter a pureza. Ó Imaculado Coração de Maria, Virgem Puríssima, atenta aos terríveis perigos morais que ameaçam por todos os lados. Ciente da minha própria fraqueza humana, voluntariamente me coloco de corpo e alma este dia e para sempre, sob a vossa solicitude e proteção. Consagro-vos o meu corpo, com todos os seus membros, e peço-vos que me ajudeis a nunca o usar como uma ocasião de pecado para os outros. Ajudai-me a lembrar-me de que o meu corpo é templo do Espírito Santo, que devo usar segundo a santa vontade de Deus para a minha salvação e a dos outros. Consagro-vos a minha alma e peço-vos a vós e a Jesus, que me guardeis e me leveis com segurança para a casa, que é o céu, por toda a eternidade. Ó Maria, minha mãe, tudo o que sou, tudo o que tenho é vosso. Guardai-me e conservai-me debaixo do vosso manto de misericórdia, como coisa e propriedade vossa. Amém. Oração a São José para obter a pureza. Glorioso São José, Pai e protetor das virgens, guarda fiel a quem Deus confiou Jesus Cristo a mesma inocência, e Maria, a Virgem das Virgens. Eu vos peço e rogo por Jesus e Maria, esse duplo depósito que vos foi tão querido, fazei que eu conserve o meu coração isento de toda impureza e que, puro e casto, sirva constantemente a Jesus e a Maria em perfeita castidade. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste episódio, nós vamos conhecer a história de uma santa da pureza, uma mártir da pureza, melhor dizendo, que é Santa Inês. Ela não é uma santa pouco conhecida, pelo contrário, é uma santa bem conhecida pelos católicos. Porém, talvez nem todos conheçam bem a sua história, por isso eu venho aqui trazer para vocês a história da Santa Inês.
Santa Inês é uma virgem mártir venerada como santa por diversos títulos cristãos. É a padroeira da castidade dos jardineiros, moças, noivos, vítimas de violação e virgens. A sua memória litúrgica se dá em 21 de janeiro. Viveu em Roma, onde foi martirizada em 304. Nobre, descendia da poderosa família Cláudia e desde pequena foi educada pelos pais na fé cristã. Cresceu virtuosa e decidiu consagrar sua pureza a Deus, resistindo às investidas dos jovens mais ricos da nobreza romana, desejosos do seu amor. Tinha 13 anos quando foi cobiçada por sua extraordinária beleza, riqueza e virtude, pelo jovem Fúlvio, filho do prefeito de Roma, Semprônio. Como o rejeitou, Inês foi levada a julgamento e obrigada a manter o fogo sagrado aceso de um templo dedicado a Vesta, deusa romana do lar e do fogo, o que recusou-se a fazer, dizendo: Se recusei seu filho, que é um homem vivo, como pode pensar que eu aceite prestar honras a uma estátua que nada significa para mim? Meu esposo não é desta terra. Se referia ela a Jesus. Sou jovem, é verdade, mas a fé não se mede pelos anos e sim pelos sentimentos. Deus mede a alma e não a idade. Quanto aos deuses, podem até ficar furiosos, que eu não os temo. Meu Deus é amor. Por isso foi condenada a ser exposta nua num prostíbulo, no Circo Agnolo, hoje Praça Navona, onde se ergue a Basílica de Santa Inês. Diz a história que, introduzida no local da desonra, uma luz celestial a protegeu e ninguém ousou aproximar-se dela. Seus cabelos cresceram maravilhosamente, cobrindo seu corpo. Ao ser defendida por um anjo guardião, um dos seus lascivos pretendentes caiu morto. Mas a santa apiedada orou a Deus e o ressuscitou. Temeroso, o prefeito Semprônio passou o caso ao seu cruel substituto Aspásio. Após novo interrogatório, a menina foi condenada a morrer queimada. As chamas também não a tocaram, voltando-se contra seus algozes e matando muitos deles. Foi, por fim, decapitada a mando do vice-prefeito de Roma, Aspásio. A história conta que 8 dias depois da morte, apareceu em grande glória aos pais que rezavam em seu túmulo, segurando um cordeirinho branco e cercada de muitas virgens e anjos, e anunciou-lhes sua grande felicidade no céu. Ó Virgem animosa e puríssima Santa Inês, por aquele ardentíssimo amor que tanto abrasava o vosso coração, que as chamas da fogueira e da concupiscência com que os inimigos de Jesus Cristo procuraram entregar-vos à perdição, não vos ofenderam de forma alguma. Alcançai-nos de Deus a graça de que se apague em nós cada chama que não seja toda pura, que só arde em nossos corações aquele fogo que Jesus Cristo veio acender na terra, para que, conservando aquela bela virtude, depois de uma vida imaculada, possamos participar da mesma glória que vós merecestes pela pureza do vosso coração e pelo vosso martírio. Santa Inês, rogai por nós. Santa Inês é uma mártir da pureza, e por isso a reflexão de hoje é sobre a pureza. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Está escrito no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5. Segundo a opinião dos santos padres, existe um pecado que é tão pernicioso que leva à perdição eterna a maior parte dos homens. Diz o doutor da Igreja, Santo Afonso Maria de Ligório: de 100 homens que se perdem, 99 se perdem por causa deste vício, e o 100º dele não está livre. Qual é este terrível vício? É o pecado da impureza. Se queres, pois, salvar tua alma imortal e não perdê-la eternamente nas penas terríveis do inferno,
deves, em particular, praticar a virtude da pureza do coração, a santa castidade. A castidade é a virtude da qual depende tudo, a virtude pela qual as outras aumentam em valor e brilho e sem a qual as outras não têm valor, a virtude mais importante e mais necessária para a tua felicidade eterna. Tens conservado a castidade ilibada, ou se a recuperaste em combate renhido, tornar-se-á fácil para ti a prática das demais virtudes, até mesmo o distinguir-te nelas. Poderás exclamar com a Sagrada Escritura: juntamente com ela me veio todo o bem. Ah, se pudesses compreender que bem inestimável possuis na imaculada pureza do coração, e quanto te fazes amável e agradável por esta virtude a Deus, aos anjos e aos homens. E que infelicidade, que amargura, que tormento para ti seria se caísses no vício da impureza. Sem dúvida, te arriscarás a enérgico combate. Farás heróico sacrifício para conservar esta pérola das virtudes, ou, uma vez perdida, recuperá-la. Acredite-me, por mais que o deleite pecaminoso te convide, se lhe cederes, te fará infeliz. E com crueldade inexorável destruirá a felicidade de tua vida, e talvez por tua causa, ainda muitas outras se desgracem. O mais terrível, porém, é que aquelas almas entregues por muitos anos ao vício abominável da impureza, quase sempre, por toda a eternidade, tornam-se infelizes. Considera o que quer dizer ficar eternamente no mais terrível fogo infernal, ser eternamente atormentada pelos demônios, permanecer eternamente na companhia dos condenados, dos homens mais deploráveis, ser eternamente roída pelo verme dos remorsos da consciência, suportar eternamente os imensos e indizíveis tormentos do inferno. Não é sem motivo, pois, que Jesus, o esposo das almas castas, o Deus conhecedor de tudo, te diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Não é sem motivo que a Sagrada Escritura, o livro da sabedoria eterna, é inesgotável em elogios à santa pureza. Oh, quanto é bela uma casta geração! Exclama com santo entusiasmo. E morredoura é sua recordação, honrada, muito honrada por Deus e pelos homens, coroada por toda a eternidade, celebra triunfos, porque lutando em combate imaculado, obteve a palma da vitória. Livro da Sabedoria. Tudo quanto se estima não se pode comparar com uma alma casta e pura. Eclesiástico capítulo 26. A pureza do coração, dizem os mestres da vida espiritual, sobrepuja tanto as outras virtudes, quanto o diamante às demais pedras preciosas. É ela o lírio e a pérola entre as virtudes. Possuindo-a, a consciência está tranquila, a serenidade resplandece-lhe nos olhos, o contentamento habita-lhe a alma. Como segura recompensa tem uma morte tranquila e bem-aventurança eterna é imensa. Nada, pois, caro jovem, aprecies tanto, nada guardes tanto como a santa castidade do teu estado. Com o santo príncipe São Casimiro de Polônia, digas sempre: quero antes morrer 1000 vezes do que sacrificar a pureza do meu coração. Não te esqueças nunca, quem perde a inocência sofre um prejuízo muito maior do que se perdesse um império inteiro. Por isso, deves querer antes perder tudo, mesmo a vida, do que esta joia preciosíssima. Se tivesses tido a desgraça de pecar contra a pureza do coração, confessa-o, jovem cristã, com todo arrependimento e sinceridade, ao teu confessor, para que te ajude a conseguir o perdão de Deus e não caíres outra vez. Se, porém, tens a grande felicidade de poder dizer contigo mesma:
com a graça de Deus, conservei sempre fielmente a pureza do coração, então continua assim. Tu mesma não sabes quanto és feliz e quantos elogios mereces. Absolutamente não compreendes de quantos padecimentos e tentações és preservada. Não compreendes com quanto carinho Deus e os santos olham para ti e que sublime distinção receberás no céu pela inocência. Pois tudo quanto se estima não se pode comparar com uma alma casta e pura. Com esta reflexão que eu tirei aqui do livro, de um livreto organizado pelas escravas de Maria, intitulado Como te tornarás feliz, fica claro a joia das virtudes, a pérola das virtudes, que é a virtude da castidade. Como diz aqui no final dessa reflexão, as pessoas que conservaram a pureza talvez nem consigam imaginar o quanto são amadas por Deus. Porque, ainda mais nos dias de hoje, onde a impureza reina, é muito difícil você encontrar um jovem que sempre manteve-se puro, que nunca pecou contra a castidade de forma nenhuma, né? Realmente, nos tempos atuais, é algo muito difícil. E encontrar uma pessoa que é pura, que sempre preservou sua pureza, que não cometeu um pecado contra a castidade, contra o sexto mandamento, é uma pessoa que é muito amada por Deus. Mas devemos lembrar que com a graça de Deus tudo é possível. Então, ainda que se tenha perdido a pureza, pecando contra a castidade de algum modo, é necessário confiar em Deus, entregar a sua pureza, seu coração, seus afetos e desejos a nosso Senhor, a Nossa Senhora, confiando que os Sagrados Corações de Jesus e Maria vão restituir a pureza no seu próprio coração. A graça pode fazer isso, pode restituir aquela pureza perdida. Mas não basta pedir a graça, é necessário também empregar cuidadosamente meios para guardar a castidade. Esse é um tema que nós já falamos no nosso canal, onde nós fizemos há alguns anos atrás uma série de vídeos sobre modéstia e castidade. E lá nós damos algumas dicas, né, para os jovens, principalmente, como guardarem a castidade, principalmente naqueles que namoram, né, que têm um relacionamento com uma outra pessoa, que ainda não são casados. Mas, como diz nessa reflexão, cada um guarde a castidade segundo o seu estado de vida. Mas como nós devemos guardar a castidade? Que meios empregar para guardar a castidade? Aqui neste livreto também fala sobre isso. Veja só, se queres conservar ou reparar a pureza do coração, este bem nunca assaz apreciado, deves esforçar-te mesmo muito e empregar os meios necessários. Primeiro, procura instruir-te muito bem na religião e nas virtudes cristãs, lendo livros piedosos. Funda-te numa verdadeira e sólida piedade, fazendo todos os dias as orações da manhã e da noite e ouvindo a Santa Missa nos dias que puderes. Segundo, recebe a miúdo e bem preparada os santos sacramentos da penitência, a confissão e do altar, que é a comunhão. Uma eficácia extraordinária receberam estes santos sacramentos de Jesus Cristo, que os instituiu para coibirem as paixões. O sacramento da penitência, com a sua contrição, com o seu propósito, com a sua acusação e as suas graças sacramentais, tem a força admirável de conservar a alma na pureza do coração, ou de reparar a pureza perdida. São Felipe Neri costumava dizer: é de muito proveito manifestar ao confessor os pensamentos impuros. Manifestá-los é vencê-los pela metade. E se alguém tiver a desgraça de cair em algum pecado contra a castidade, não pode fazer coisa melhor do que confessar-se sem demora. Que, porém, direi do Santíssimo Sacramento do altar em que Jesus Cristo nos dá o seu preciosíssimo corpo e sangue? A sua divindade e a sua humanidade, com todos os seus merecimentos e graças, para fortalecer-nos contra todos os nossos inimigos? Terceiro,
pede muitas vezes a graça da santa castidade. São Paulo pergunta: quem é que me livrará deste corpo de morte? Quer dizer, das tentações contra o sexto mandamento. E ele mesmo responde: a graça de Deus. Também tu podes conservar a pureza do coração somente quando obtiveres de Deus graças abundantes e poderosas. Estas, porém, não recebes sem pedi-las. Com efeito, a verdade eterna te diz: pedi e recebereis. Salomão diz na Sagrada Escritura, sabendo que não poderia ser continente, se não me fosse dado por Deus, aproximei-me do Senhor e lhe pedi. Por conseguinte, reza muitas vezes para conservar a pureza do coração, em particular por ocasião da tentação, pronunciando devotamente os santíssimos nomes de Jesus, Maria e José. Ou uma jaculatória como: meu Jesus, misericórdia. Doce coração de Maria, sede minha salvação. Em particular, te aconselho que rezes todos os dias de manhã e de noite 3 Ave-Marias, acrescentando: por vossa Santa e Imaculada Conceição, ó Puríssima Virgem Maria, purificai-me o coração, o corpo e a alma. E bem assim, reza também, na mesma ocasião, a conhecida consagração a Nossa Senhora. Quarto, detesta sempre de coração a impureza, o vício mais abominável e mais prejudicial que parece ser agradável e doce, mas é um veneno sumamente pernicioso e mortífero. Por causa deste vício, as jovens mais esperançosas desfalecem e se consomem, tornando-se incapazes de qualquer esforço do espírito e do corpo. A impureza é o inimigo mais prejudicial da juventude e a causa da condenação de quase todos os réprobos. Por isso, detesta e aborrece profundamente o pecado da impureza. Os pensamentos desonestos, as representações, os desejos, os quadros obscenos, conversas e cantigas. Se por acaso deres com a vista em alguma coisa desonesta ou perigosa, ou a ouvires, afasta-te imediatamente com todo o aborrecimento e não reflitas sobre aquilo. Não escutes o que pessoas más e sem consciência te querem contar, porque grandes tentações serão a consequência. Oh, quantas donzelas perderam a inocência por causa desta curiosidade perversa! Seja mais prudente, reprime sempre com toda presteza a curiosidade perigosa, a desgraça de outras te faça alcatelada. Quinto, tem sempre um santo respeito a ti mesma, lembrando-te que és um templo do Espírito Santo. Por isso guarda bem o pudor ao vestir e despir, mesmo estando sozinha, assim como toda a modéstia no traje. Guarda-te da vaidade e do luxo, que são causa de tantos pecados e ruína de tantas famílias. Muito melhor será que recomendes por virtudes e qualidades pessoais do que acompanhando todas as modas. Teu corpo é um templo do Espírito Santo, que habita em ti. A verdade eterna diz: quem profanar o templo de Deus, Deus o perderá. Sexto, guarda os 5 sentidos, em particular os olhos. Quem concede toda a liberdade aos sentidos, quem, por exemplo, deixa os olhos vagarem descuidadosamente por toda parte, ou já perdeu a inocência ou logo a perderá. Que coisa é mais perigosa, pergunta a Sagrada Escritura, do que a vista maliciosa, fixada nisto ou naquilo, e que se levanta em prejuízo da alma? Eva, por que caiu? Pelo espiar a fruta proibida. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, por que se tornou adúltero e homicida? Por que tantas donzelas perdem a inocência? Pela vista licenciosa. Nunca contemples de propósito pinturas ou estátuas obscenas e priva os olhos de tudo quanto possa ser perigoso à inocência. Logo ao princípio, combate energicamente todos os maus pensamentos e movimentos, recorre à oração, diz ejaculatórias, pronuncia devotamente os nomes de Jesus, Maria e do anjo da guarda.
Lembra-te dos 4 novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ou pensa em tua ocupação presente. Se assim combateres as tentações, não pecarás. Pelo contrário, ajuntarás merecimentos para o céu. Enquanto a vontade não consentir, não há pecado. 7. Foge, como se foge da peste, de tudo quanto possa ser perigoso à pureza do coração. Seja um livro, uma casa, uma companhia ou um divertimento. Evita quanto puderes qualquer ocasião perigosa para ti, custe o que custar, pois sem a fuga da ocasião, todas as outras providências são inúteis. O perigo perde a quem o procura. Em particular, dou-te os seguintes conselhos. Nunca principies namoros sem teres promessa séria de casamento. Não há coisa mais perigosa? Diz São Jerônimo, o namoro é um mar agitado, o transe fatal da castidade agonizante. E São Nilo diz que é um fogo aceso. São Boaventura diz, uma peste mortífera. A experiência cotidiana prova que tais namoros, que não têm um fim estabelecido, e o travar conhecimentos ilícitos e adiantados, são em geral a sepultura da inocência e a causa de muitos pecados e de grande miséria. São Francisco de Sales, por isso, diz, se por acaso já caíste nos laços de um namoro louco ou amizade impura e leviana, rompe estes laços, corta-os completamente sem demora. Evita estar a sós com uma pessoa do outro sexo, principalmente às escondidas, ou de noite, ou por ocasião de divertimentos. No perigo, cairá quem o procura. Em viagem, não aceite a companhia de um homem, por mais amável que se mostre. Caminho mais prolongado não faças, senão em companhia de uma pessoa de confiança. Depois de escurecer, não saias de casa sem uma pessoa da tua família. Fecha sempre a porta do teu quarto quando te deitares. No quarto de homem só entres se ele não estiver, e mesmo assim só por obrigação. O mesmo vale para o contrário, para os homens. Enquanto for possível, afasta-te de divertimentos de danças. Para muitas moças, estes são perigos e ocasião próxima de pecado. Uma triste experiência ensina que na dança empalidece a inocência e muitas vezes morre na volta para casa. Para reprimires em ti a vontade de dançar, considera segundo a doutrina de São Francisco de Sales o seguinte. Ao mesmo tempo que estavas na sala de dança, ardiam muitas almas no fogo do inferno, por causa dos pecados cometidos ao dançarem ou por ocasião da dança. Foge cuidadosamente dos que falam indecências. Tais pessoas são mais perigosas do que o próprio demônio. Numa cidade veio ter comigo uma criança de 14 anos, chorando amargamente. Por que choras tanto? Perguntei, comovido. Entre soluços contou-me o seguinte. Havia 8 dias, tinha-se encontrado com um homem corrompido, que depois de ter falado em coisas desonestas, a seduzira para ações vergonhosas. Ao dizê-lo, lágrimas abundantes caíram dos olhos. Lamentava a sua desgraça, chamando com razão assassino o seu sedutor. Atenção a respeito de tua leitura. Todos os dias naufragam muitas jovens nos obstáculos da leitura perigosa de livros, folhetos e jornais. Com razão escreveu o Santo Bispo de Genebra, São Francisco de Sales, a um amigo seu. Evita a leitura de livros maus. Não diga jamais, este livro ou aquele jornal não me prejudica porque não fico impressionada. A leitura má é como o ar corrompido. Sem se perceber, entra no organismo, envenena o sangue, abrevia a vida e ocasiona uma morte prematura. Para o fogo, portanto, todos estes livros ou folhetos que abertamente ou por alto atacam-te a fé, roubam-te a impureza e o pudor. Quem destrói semelhante livro faz um ato meritório. Se estiveres doente, observa o seguinte. Não consultes senão um médico consciencioso e católico. Faze-te acompanhar de tua mãe ou de outra pessoa conveniente e séria, não somente até a sala de espera, mas até o gabinete do exame médico.
Se o doutor não quiser consentir nisso, insista e exija-o com toda a coragem e energia. Um bom médico sempre consentirá. Se na sala de espera encontrares livros inconvenientes, com ilustrações imorais, ou se houver outra coisa indecente, tens muita razão para julgar suspeito o dono que consente tais coisas em sua casa. Nessas circunstâncias não poderás fazer coisa melhor do que sair sem demora e procurar um médico consciencioso. Seja humilde e modesto. Sem modéstia, a castidade sempre está em perigo. Por isso, foge dos aduladores e da paixão perigosa de agradar. Vejam que preciosos esses conselhos para conservar a castidade. Sobre esse assunto, também recomendo o livro do Tratado da Castidade de Santo Afonso Maria de Ligório, que ele também dá alguns conselhos a respeito. Mas aqui estão conselhos bem práticos, né, como vocês puderam ouvir. Porém, pode-se ver, né, que são conselhos escritos há alguns anos atrás. Né, quando fala de jornais, folhetos, né. Hoje em dia, poderíamos dizer que além de livros, né, que poderiam ser uma ocasião de pecado contra a castidade, principalmente da literatura romântica, né, também os filmes, as séries que são muito perigosas, devemos evitar, né. Hoje em dia também fica difícil, né, achar um médico católico, mas esse comentário final que também é muito interessante a respeito desse tema. Enfim, esse foi o tema do podcast de hoje. Espero que vocês possam ter aproveitado essa reflexão sobre a castidade e que possam pôr em prática todos esses conselhos para preservar a pureza de coração. Porque a pureza é uma grande pérola, é a pérola das virtudes. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ato de reparação ao Sacratíssimo Coração de Jesus. Dulcíssimo Jesus, cuja infinita caridade para com os homens é por eles tão ingratamente correspondida com esquecimentos, friezas e desprezos. Eis-nos aqui prostrados à vossa presença para vos desagravarmos, com especiais homenagens da insensibilidade tão insensata e das nefandas injúrias com que é de toda parte alvejado o vosso amorosíssimo coração. Reconhecendo, porém, com a mais profunda dor, que também nós, mais de uma vez, cometemos as mesmas indignidades, para nós, em primeiro lugar, imploramos a vossa misericórdia, prontos a expiar não só as próprias culpas, senão também as daqueles que, errando longe do caminho da salvação, ou se obstinam na sua infidelidade, não vos querendo como pastor e guia, ou conculcando as promessas do batismo, sacudiram o suavíssimo jugo da vossa santa lei. De todos estes tão deploráveis crimes, Senhor, queremos nós hoje desagravar-vos, mais particularmente da licença dos costumes e imodéstia dos vestidos, de tantos laços de corrupção armados à inocência, da violação dos dias santificados, das execrandas blasfêmias contra vós e vossos santos, dos insultos ao vosso vigário e a todo o vosso clero, do desprezo das horrendas e sacrílegas profanações do sacramento do divino amor, e, enfim, dos atentados e rebeldias das nações contra os direitos e o magistério da vossa Igreja. Ó, se pudéssemos lavar com o próprio sangue tantas iniquidades! Entretanto, para reparar a honra divina ultrajada, vos oferecemos, juntamente com os merecimentos da Virgem Mãe de Deus, de todos os santos e almas piedosas, aquela infinita satisfação que vós oferecestes ao Eterno Pai sobre a cruz, e que não cessais de renovar todos os dias sobre nossos altares. Ajudai-nos, Senhor, com o auxílio da vossa graça, para que possamos, como é nosso firme propósito, com a vivência da fé, com a pureza dos costumes, com a fiel observância da lei e caridade evangélicas, reparar todos os pecados cometidos por nós e pelo nosso próximo, impedir, por todos os meios, novas injúrias de vossa divina majestade e atrair ao vosso serviço o maior número possível de almas. Recebei, benigníssimo Jesus, pelas mãos de Maria Santíssima Reparadora, a espontânea homenagem deste nosso desagravo e concedei-nos a grande graça de perseverarmos constantes até a morte, no fiel cumprimento de nossos deveres e no vosso santo serviço, para que possamos chegar todos à pátria bem-aventurada,
onde vós, com o Pai e o Espírito Santo, viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Até o próximo episódio. Salve Maria e viva Cristo Rei.